Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Há uma coisa muito bacana nesse processo de reagir aos comentários ou atender a pedidos. É porque você entra exatamente no que está dentro da cabeça das pessoas. Há um problema no processo de comunicação entre professor e aluno, pastor e ovelha. A gente nunca sabe se a pessoa está entendendo. E se a pessoa está entendendo, se ela sabe tirar as implicações necessárias, a gente nunca sabe. O processo é muito presunçoso. Pastores e professores acham que, pelo fato de falarem, o mar vermelho se abre. Mas é quando a gente lê o que as pessoas escrevem que a gente percebe as confusões, os equívocos, os acertos, a perspicácia. É maravilhoso. Vamos a um flagrante disso. Aí está, Suelen Lira. Esse comentário dela, e eu tratarei como uma reação de minha parte, e não um atendendo a pedidos, uma reação, ainda que ela tenha instado a reação, mas se você ler o texto dela, é mais ela pensando alto. E aí, me perguntando: "Faz sentido, professor?" Ou seja, ela não me faz uma pergunta, então eu tratarei isso como reação. Está no vídeo 1555. "Professor, não faz sentido sua tese de que o templo acabou com a crença na vida após a morte." Vou ler o que a Suelen escreveu. E vejam como eu estava tentando expressar em palavras o sentimento que me toma quando leio o comentário de Suelen. Quando eu lia o Velho Testamento inteiro, ou quando eu li o Velho Testamento inteiro, eu percebi algo, professor. Nenhum profeta fala de vida após a morte. Sempre quando alguém falecia, era tradição enterrar onde seus ancestrais foram enterrados. Eu vou ler tudo, depois eu comento. Mas tem algo curioso. Diz que Moisés e Elias foram arrebatados. Elias subiu numa carruagem para o céu. Será que esses dois acontecimentos quer dizer que eles acreditavam em vida após a morte? Os judeus dizem que existia uma Torá oral que se passava de geração a geração. Você está bem informada, Suelen, parabéns. Será que aí se falava de vida após a morte? No Novo Testamento, Jesus fala abertamente do reino do céu, mas Jesus era um judeu diferenciado, da pá virada. Não se encaixar ou não se encaixa em nenhum desses grupos judaicos. O que o senhor acha de tudo isso? Faz algum sentido? Suelen, maravilhosa a sua intervenção. Ela está carregada de confusões, de imprecisões, mas é extraordinária a sua capacidade de concatenar elementos. Com treinamento, Suelen, você daria uma extraordinária exegeta. Então eu vou agora reagir pedaço a pedaço de seu texto. Quando eu li ou lia o Velho Testamento inteiro, eu percebi algo, professor. Nenhum profeta fala de vida após a morte. Bem, aqui a gente precisaria questionar um ponto quase que hegemônico na academia. Os profetas eram monolátricos e muito livro profético é pré-exílico. Eu acho que não. Os profetas eram politeístas e polilátricos, e a maior parte dos chamados livros proféticos não são proféticos, são de sacerdotes, fazendo de conta que são profetas, como Oséias, com as histórias de Elias, todas sacerdotais, de modo que ela vai reverberar a narrativa, a teologia do templo, não dos profetas. Dos profetas mesmo, nós não sabemos muita coisa escrita. Muito pouca coisa é, de fato, de verdadeiro profeta. E você está correto. Por exemplo, eu lembro aqui de um texto, a história de José, que não tem necessariamente a ver com
profeta, mas que diz exatamente o que você está falando. Você diz assim: nenhum profeta falava de vida após a morte, sempre quando alguém falecia, era tradição enterrar onde seus ancestrais foram enterrados. Quando Jacó, no final da história de José, está para morrer, ele faz com que prometam que os seus ossos serão levados para onde os seus pais estão. Muitos versos do livro dos profetas, o cânon dos profetas, o Neviim, falam, e ele se deitou com os seus pais. Você está correto. Isso talvez, caso eu esteja correto, expressa a doutrina fundamental do Templo de Jerusalém, na minha opinião, mas não conheço ninguém que concorde com isso, de que não há vida após a morte para quem está vinculado ao Templo de Jerusalém. Se você se afasta do templo, é capaz de você retornar à crença no Sheol do período dos profetas, o período pré-exílico. Mas nos textos pós-exílicos, me parece que o templo determinava: não há vida após a morte. Talvez essa sua observação, imprecisa eventualmente, reverbere essa minha percepção. Chegaremos lá, uma vez que vamos ler a Bíblia inteira juntos aqui no canal. Mas tem algo curioso, diz que Moisés e Elias foram arrebatados. Não, não Moisés. Enoque e Elias. Consta que Moisés tenha sido arrebatado, mas na literatura apócrifa. Isaías, Moisés, um monte de profeta foi arrebatado. Mas no texto do Tanar, na Bíblia hebraica, apenas Enoque e Elias. Então, corrigindo essa sua imprecisão, que não diminui em nada o valor da sua excepcional intervenção. Mas aí você diz, Elias subiu numa carruagem para o céu. Será que esses dois acontecimentos quer dizer que eles acreditavam em vida após a morte? Não, não. Eu já gravei vídeo aqui no canal. Eles não foram para o céu no sentido em que um cristão crê no céu. No período pré-exílico não tem céu e inferno. Não existe isso. Existe o mundo dos deuses, onde está Yahvé. Existe o mundo dos homens, onde estão os profetas. E existe o mundo dos mortos, onde estão os mortos. O destino normal de todo judeu, israelita, abramita, todo mundo do Crescente Fértil, porque todos acreditavam nisso igualmente, era morrer e ir para o mundo dos mortos, porque a morte não era a verdadeira morte, é uma transferência para o mundo dos mortos. Quando a tradição diz que, ao contrário de morrer e ir para o Sheol, Elias e Enoque foram tomados vivos e levados para o céu, a tradição é outra, eles são levados para o mundo dos deuses. Eles são divinizados, eles não morrem. Eles não conhecem a morte e não vão para o céu no sentido cristão, onde estão os mortos. Eles não se encontrarão com nenhum judeu, porque nenhum judeu está onde Yahvé está, no Antigo Testamento. Yahvé está sozinho no céu com os seus anjos e, no Antigo Testamento, com os outros deuses. E agora, Elias e Enoque se juntam a eles. Então não tem nada a ver com céu, inferno, morte, porque eles não morreram. São arrebatados, são levados por um processo mágico ao céu. Todos os outros morrem e vão para o Sheol. E aí, a depender se eu estou certo, morrem e acabou. Na crença, obviamente. Mas se a literatura está certa, eles morrem e vão para o Sheol, mesmo no período pós-exílico. Os judeus dizem que existia uma Torá oral que se passava de geração em geração. Será que aí se falava de vida após a morte? Na Torá oral, provavelmente não. Porque a Torá oral, a Torá é do Templo de Jerusalém. Mas não duvidaria que determinado fariseu, que eram os especialistas na Torá oral, era mais ou menos assim: a Torá escrita é a dos saduceus, a do Templo de Jerusalém, a Torá oral é o artifício hermenêutico criativo dos fariseus para contornar a vigilância férrea do Templo de Jerusalém. Ali vai se desenvolver, obviamente, crença na vida após a morte por conta da ressurreição. Mas se eu estou certo, nada de vida após a morte no sentido de que o judeu morre e continua vivendo no mundo do Sheol. Isso para mim não retorna.
O que pode ter acontecido, caso eu esteja certo, é o contornamento da crença de que morreu, acabou para sempre, a partir da crença na ressurreição. O problema é que esse capítulo vai ser contaminado pela escatologia. Então, ressurreição, juízo final, castigo dos maus, prêmio para os bons, entram num pacote que adultera a questão mais pura de Eclesiastes. Por exemplo, morreu, acabou, virou pó. Então, quando os fariseus trazem a ressurreição, eles não trazem só a ressurreição, trazem um pacote que contamina a questão, porque ressurreição é no juízo final. E isso complica um pouco a questão. No Novo Testamento, Jesus fala abertamente do reino do céu. Mas Jesus era um judeu diferenciado, da pá virada. Não se encaixa em nenhum desses grupos judaicos. Não. Nisso, eu penso que você está redondamente enganada, porque se você estiver fazendo referência ao Jesus histórico, que não tem nada a ver com Jesus dos evangelhos, ele pertencia ao grupo revolucionário, grupo dos zelotas, dos sicários, ele era um messias, logo um revolucionário. Fazia parte de um grupo. Não estava ligado ao Templo de Jerusalém, não era um rabino, como se transformou ele depois, era um revolucionário, um Espartacus, digamos assim. Nos evangelhos, ele foi transformado em outra coisa. Um transforma aqui num fariseu, outro transforma ali num Gandhi, outro o transforma ali num mago, mas aí já não tem mais nada a ver com Jesus. E o Jesus dos evangelhos não é da pá virada. Ele é um poodle. Ele fará o que o narrador faz ele falar. Ele fará o que o narrador fizer ele fazer. Então, Jesus não existe no Novo Testamento. Nenhum personagem do Novo Testamento é real, é verdadeiro. É tudo controlado pelos narradores. Por isso que ele pode fazer uma coisa num evangelho e outra em outro. Porque nunca é Jesus, é sempre o narrador. Então, não, Jesus não era da pá virada. Eventualmente, os escritores poderiam ser da pá virada, como o escritor que escreveu João 8, que era da pá virada. Não Jesus, porque aquilo é uma ficção. Mas um escritor dizer que Jesus não condenava a mulher adúltera é alguém da pá virada. Não Jesus, que é um boneco de ventríloco no texto, mas o escritor. Eu espero ter esclarecido, Suelen, e insistirei. Parabéns pela sua reação. É assim que se começa a pensar. Não é assim que se conclui o processo. Você está no começo, mas você dá para o negócio. Aposte no seu taco, confie na sua intuição, corrija as suas informações e você vai fazer sucesso. Perceberam o que eu disse na introdução do vídeo? Só quando a pessoa para quem você está falando se expressa é que você sabe exatamente o que ela está pensando. E aí você pode reagir precisamente, cirurgicamente. Por isso eu valorizo muito a reação dos peregrinos. É meu feedback. Vocês estão diante de alguém que odeia se enganar. Eu odeio recalcar as coisas. Eu não gosto das más notícias. Eu odeio as más notícias. Eu acho que eu sou a pessoa que eu conheço que mais odeia más notícias. Às vezes eu estou aqui no meu estúdio de trabalho da tenda do necromante, Bel entra afogueada. Mo, eu falo, não é má notícia não, é automático. As más notícias deterioram o meu estado de saúde e as boas notícias me levam ao céu. Esse procedimento faz com que eu desenvolva a consciência de que eu não posso fingir que eu estou dizendo uma coisa para as pessoas e as pessoas estão entendendo. Se eu tivesse feito a tenda do necromante para ganhar clique, para ganhar dinheiro, eu estava me lixando. Se as pessoas estão entendendo o que elas estão pensando, dane-se, desde que contribuam. Não se enganem. Eu fiz a tenda do necromante
para ter rendimento. Não tenho a menor dúvida disso. Não, não tenho a menor dúvida. O meu esforço é para que a médio prazo, porque a curto prazo não dá, mas a médio prazo eu pretendo que a tenda do necromante seja a minha aposentadoria. Se me entendem, eu pretendo viver da tenda do necromante. Mas eu não faço o que eu faço na tenda do necromante em razão disso. Eu me interesso pelo que as pessoas estão ouvindo. Eu me interesso se entenderam. E quando elas não me dizem se entendeu, eu fico aqui numa agonia que vocês não fazem ideia. Eu fico pensando: será que as pessoas estão entendendo o que eu estou falando? Será que elas estão achando que entenderam e não entenderam nada? O único modo de eu sair dessa agonia é quando o peregrino se expressa, sem se censurar, sem medo de dizer alguma besteira, porque se ele se censurar, não sairá o que está de fato na mente dele. Então se expresse, fale. Dane-se quem achar que é boba a sua colocação. Suelen, eventualmente, achou que podia ser boba, tanto é que perguntou: faz sentido, professor? E fazia muito sentido. Há imprecisões, há equívocos, há erro, mas o conjunto é uma peça apreciável. Se expresse, me dê a oportunidade de saber se eu estou fazendo direito o meu trabalho, porque eu quero sim os rendimentos da tenda, quero sim a contribuição de cada um de vocês, mas eu quero muito mais, muito. Não duvidem disso. A sua compreensão do que eu estou dizendo. Ajudem-me a me certificar quanto a isso. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos. Torne-se membro do clube de membros da tenda do Necromante. Porque, como eu disse, eu gosto das contribuições. Nada de hipocrisia aqui.